Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26 é o texto da nossa reflexão nesta noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, acompanhasse aí. Eu vou ler aqui na versão da NVI, que diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Esse texto ele é bastante interessante, né? Bastante intrigante. Mas antes da gente olhar para esse texto, eu queria que você entendesse que dentro da organização do Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos que contam a história de Jesus. Então, se você quiser saber sobre a trajetória de Jesus nessa terra, você precisa ir nesses 4 livros. É ali que você vai encontrar. Que é os evangelhos, né, chamado evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão registrar a história de Jesus desde o nascimento até a ressurreição de Jesus. Evidentemente, não de forma detalhadamente completa, mas esses textos destacam fatos inesquecíveis, fatos imprescindíveis à fé cristã. É possível encontrar alguns episódios nos 4 evangelhos. Então, às vezes, você começa a ler os 4, você percebe que essa história eu já vi lá, já vi aqui, já vi ali. Só que tem também alguns relatos que são chamados únicos. Isto é, eles aparecem só em um dos evangelhos e não aparecem em outros evangelhos. É o caso desse texto que a gente acabou de ler. Essa cura do cego de Betsaida é peça única. Somente o evangelho segundo Marcos é que registrou essa história. Também essa cura, ela é diferente de outras tantas curas que Jesus fez. Porque nada semelhante às outras curas, o que Jesus faz aqui, ele faz gradualmente. Isso é estranho. Porque quando você lê todos os evangelhos, você se depara com cura, seja de cegueira, pessoas que não falam, pessoas que não ouvem. Jesus cura a pessoa de uma vez só. Põe a mão sobre a pessoa, às vezes a distância, né? Ele fala: pode ir para casa, sua filha já está curada. Chega lá, a mãe encontra a filha curada. Mas em nenhuma cura nós temos esse tipo de partes na cura, sabe? Tocou uma vez, perguntou, não ficou bom? Deixa eu tocar de novo, né? É uma cura estranha, porque ela se dá de forma gradual. Com isso, nós precisamos observar a intenção pedagógica do que ocorre aqui. Isto é, não se tratava apenas de curar um cego, mas se tratava de, por intermédio da cura, alertar, corrigir e ensinar. Ou seja, lendo a passagem se percebe que o propósito vai além da cura e se torna uma dramatização real, viva, carregada de detalhes, cheia de significado. Comparando com outras curas de cegueira, Jesus tinha poder para curar esse homem imediatamente. Um toque só era o suficiente. Aliás, não precisa nem tocar. Jesus demonstra que ele tinha poder para dizer assim: você vai enxergar agora. Não precisa encostar nele, não precisa cuspir no olho, não precisa fazer nada disso. Mas por que nesse caso ele não faz isto? Só dizer que ele vai ficar curado e pronto, está curado. Por que essa cura ela se dá gradualmente? Porque mais do que curar, Jesus queria também ensinar por meio dessa cura. A meta, quando a gente cura um cego,
é, obviamente, fazer ele enxergar perfeitamente. O alvo atingido está lá no versículo 25, né? Diz que ele via tudo claramente. Essa é a meta, é o alvo da cura. Se a cura está sendo usada por Jesus como sala de aula, porque ele está querendo ensinar através da cura, significa que ele queria que seus discípulos vissem tudo de forma clara. Essa é a meta de Jesus, né? Ele quer que os discípulos observem a cena, o que está acontecendo, e percebam. É isso que eu quero de vocês, que vocês consigam enxergar de forma clara. Deus quer nos dar uma plena visão. Ele quer que a gente consiga discernir as coisas de modo perfeito. Mas entre o estado de cegueira e a chamada visão plena, tem um processo de cura. Ninguém vai sair das trevas para a luz sem passar por esse processo. E o texto chama atenção para isso. Existe um processo. Por isso que Jesus demora a curar o homem. Jesus faz algumas coisas com esse homem que ele não faz com outras pessoas. Por isso que fica muito evidente que Jesus não quer apenas curar o homem. Ele quer usar esta cura de forma didática, pedagógica, para ensinar os discípulos. Porque eles vinham de algumas situações, e ele está aproveitando para dizer assim, deixa eu dar uma aula para eles, fazendo essa cura aqui. E aí eles vão aprender algumas coisas. Por isso que existe aqui uma carga muito forte de simbolismo em tudo que Jesus faz, porque ele quer que nós entendamos, que aqueles discípulos entendessem primeiramente, claro, e nós entendamos que entre o estado de cegueira, que a gente pode estar, ou talvez estivéssemos, até o momento da visão clara, enxergar tudo perfeitamente, tem um processo. E nós precisamos entender esse processo, né? É como entrar numa fábrica e pensar assim, desde a matéria-prima até o produto final, tem um processo, não é? Tem uma linha de montagem, de aplicação, às vezes, de pintura, dependendo do produto, de algum tipo de depuramento daquele produto. Então, matéria-prima está aqui, mas lá na ponta final precisa sair um produto pronto. Então, imagina assim, a matéria-prima somos nós ceguinhos, né? E não enxerga nada. Deus quer que lá na ponta, visão plena, é isso que sai. Gente que consegue discernir, gente madura, gente que tem visão das coisas. Mas entre a matéria-prima aqui, a cegueira, e o estado de visão plena lá, tem um processo. E Deus quer que a gente entenda esse processo. Então, visão plena, ela vai depender de 3 percepções que nós precisamos ter. Nós precisamos perceber algumas coisas. E a primeira percepção que a gente identifica no texto é uma chamada percepção externa. Ou seja, nós precisamos perceber o mundo que nos cerca. Observe que versículo 22 e a primeira parte do versículo 23, o texto diz assim, eles foram para Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Diz que ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. A primeira coisa que deve nos chamar a atenção é a cegueira. O mundo é um reduto de cegos, né? Sempre tem um cego sendo trazido. E é interessante o que acontece aqui. O texto fala que ele chega em uma cidade chamada Betsaida, e quando ele chega lá, alguém traz um cego. E essa é a minha história, a sua história. Alguém te trouxe, alguém nos leva, você já levou alguém, já trouxe alguém, né? Mas sempre é alguém cego, é alguém que não está enxergando a vida como ela deve ser vista. E geralmente não tem percepção nenhuma do que Deus quer da vida dela. A pessoa está cega. E é interessante que trazem um cego dizendo assim, Senhor, toca esse cego.
que Jesus fez? Tocou o cego? Não. A primeira coisa que ele faz é, ele pega o cego pela mão e diz assim, vamos lá fora da cidade. Coisa estranha. Os discípulos sabem que ele tem poder para curar. Por que ele não cura esse homem? Mas não, ele quer tirar o homem do povoado. E isso chama atenção para o fato de que, naquela situação ali, o povoado, aponta para o mundo cego, do qual Deus quer que a gente se retire de lá. Então a primeira coisa que ele faz é, deixa eu tirar esse homem daqui. E perceba que no final ele diz assim, ó, não volta para lá. Porque na cena que Jesus está dramatizando, para ele assim, ó, esse povoado é mundo. E esse mundo é cego. Você precisa ter uma visão externa desse mundo. Eu estou te tirando daqui e eu não quero que você volte para lá. Por isso que visão plena começa por aí. Começa por uma visão externa que nós precisamos ter. Uma visão de mundo. Qual é a visão de mundo que você tem? Porque às vezes nós temos uma visão de mundo que ela não é correta. A gente parece tão cego quanto o mundo é. A gente acha que o mundo é um lugar bacana. E que o mundo, a gente pode trocar ideias com o mundo. Mas como é que alguém que enxerga vai ficar trocando ideia com quem não enxerga nada? Você já conhece alguém cego? Já conversou com um cego? E quando você conversa com um cego, às vezes você não tem noção, né? Porque a gente está tão acostumado a falar com gente que enxerga, que você fala assim, olha ali aquele carro, nossa, esse carro ficou bonito, hein? E o coitado do cego está assim, ó. Que carro? Porque eu não enxergo nada. Transfira isso para o mundo espiritual, né? Como é que alguém que tem visão de Deus consegue dialogar com pessoas que estão cegas, completamente cegas? O mundo é trevas. E é necessário a gente se movimentar sempre no sentido de se retirar dele e não voltar mais para ele. Porque o mundo é trevas. Jesus está chamando a atenção dos discípulos para isso. Tem povoados que a gente precisa deixar. Tem lugar que a gente precisa deixar. Porque isso é mundo. Isso é gente cega, é reduto de cego. Você quer enxergar, você não pode voltar para lá. Lá em João, na sua primeira carta, né, primeira carta de João, João escreve assim, 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João tem a mesma percepção, o mundo é trevas, o mundo é um reduto de gente cega. E nós não podemos amar o mundo aqui não são as pessoas do mundo, não é o pecador que está no mundo que precisa ser amado, mas o mundo aqui é o sistema pecaminoso, é esse jeito que as pessoas têm de pensar a vida. Nós não podemos amar isso, não podemos compartilhar disso, porque senão nós nunca vamos ter visão plena das coisas. Imagina, por exemplo, você tem problema no teu casamento. Aí você vai conversar lá com um colega de trabalho. O que seu colega de trabalho vai dizer? Se ele não for alguém que tem visão de Deus, ele vai dizer assim, arruma outra, cara. Vai dizer para a mulher assim, tanto homem nesse mundo. Vai ficar com esse homem aí. Aproveita como mais jovem. Porque é um mundo de cegos. Por isso que o texto está dizendo, nós não podemos amar o mundo. Porque o mundo nos dá esse tipo de conselho. É isso que o mundo faz com a gente. Quando você está sentindo falta de alguma coisa, o mundo te sugere algumas coisas. Mas quando a gente tem visão plena de Deus, nós vamos rejeitar algumas coisas. Por isso que quem não tem essa percepção de mundo, não vai sair do mundo dos cegos.
não vai repudiar o mundo, não vai rejeitar o modo de ser do mundo. Por isso que a pessoa, ela muitas vezes está na igreja, mas ela ainda tem tudo do mundo. Porque ela não entendeu ainda que esse processo de sair da cegueira para uma visão plena envolve uma visão de mundo, uma visão externa. Perceber que mundo é esse que nós vivemos. Então o caminho para a visão plena começa com uma percepção externa desse mundo que nos cerca e que Deus quer que saiamos deste mundo. Jesus pegou o homem e falou: a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu tirar você desse meio aqui. Eu quero te curar, mas eu vou te curar fora daqui. Porque Ele quer mostrar que este povoado é um reduto de cegos. Eu tenho que arrancar você daqui. Isso ilustra muito bem o que é o mundo. E Jesus queria ensinar isso. Uma segunda percepção que nós precisamos ter para que a gente tenha uma visão plena é uma percepção interna. Ou seja, uma percepção de nós mesmos. A segunda parte do versículo 23 e o versículo 24 diz assim: depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Jesus faz uma pergunta ao cego. E por que Jesus precisa perguntar? Ver alguma coisa, né? Parece o nosso oftalmologista, né? Quando você vai lá fazer a consulta, fala: tá bom assim ou assim? Tá enxergando? Porque o oftalmologista, ele não sabe. É a informação que você dá. Agora, Jesus sabe. Ele sabe o que ele faz, se o que ele fez ficou bom, não ficou bom. Por isso que eu falo, a passagem, ela tem uma questão de nos ensinar. Porque é estranho isso, né? Jesus vai lá e coloca a mão no homem e fala assim: você está vendo alguma coisa? E espera o homem responder. Mas Jesus não fez perguntas para aquele homem porque ele queria saber. Jesus já sabia, porque ele sabe todas as coisas. Mas Jesus fez pergunta para aquele homem para o fazer saber. Eu quero saber o que você acha do que você está vendo. E o homem responde e se percebe dentro da situação. Ele está dizendo assim: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. É normal isso? É normal você enxergar pessoas, mas elas parecem árvores andando. Primeiro assim, que pessoas andam, árvores não. Então você está tendo uma visão muito deturpada das coisas. A sua visão não está clara. Você não está enxergando como deveria enxergar. Está ruim esse negócio. Mas Jesus sabe que está ruim. Quem precisa saber que está ruim é Ele. É Ele que tem que dizer para Jesus: olha, eu estou vendo homens, mas parece árvore andando. Então Ele está percebendo: eu não estou enxergando bem não. Eu estou precisando de mais alguma coisa. Porque a visão que eu estou tendo não é uma visão normal, limpa, clara das coisas. Aí se percebe que deixar de ser cego e realmente ver são duas coisas bem diferentes, né? A própria medicina fala isso. Que uma pessoa que ela enxerga mal, ela não é considerada cega. A gente às vezes usa a expressão, né? Nossa, eu estou cego. Mas você não está cego. Cego é aquela pessoa que não entra luz nenhuma nos olhos dela. Ela é completamente cega. Ela só vê escuridão. Se a pessoa enxerga alguma coisa, ela já não é cega mais. Jesus estava lidando com o homem cego. Aí agora ele deixou de ser cego. Mas Jesus está dizendo assim: ó, tá bom assim? Você consegue ver alguma coisa? Ele fala: olha, eu estou vendo pessoas, mas elas parecem árvores que estão andando. Aí eu queria que a gente voltasse um pouco para o contexto, para você entender por que Jesus está fazendo tudo isso numa coisa que parecia ser simples, resolvida em questão de minutos. Era só ele dizer assim: olha, eu quero que você veja. Ele ia sair vendo, pronto. Mas Jesus está criando toda uma situação porque Ele quer ensinar. E por que Ele quer ensinar? Observe na sua Bíblia, versículos 14 a 21. Jesus está no barco com seus discípulos, atravessando
Mar da Galileia, e diz que anteriormente Jesus tinha discutido com os fariseus. Lá no versículo 15 diz que ele os exorta a se guardarem do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que significava isso? Os fariseus figuravam a hipocrisia. Basta pegar Lucas 12, 11, você vai perceber isso. No Novo Testamento, os fariseus é a figura da hipocrisia. Herodes figurava o secularismo, o mundanismo. E Jesus está ali no barco dos discípulos e dizendo para eles assim, olha, vocês precisam se guardar do fermento de Herodes, do fermento dos fariseus. O texto vai dizer que os discípulos acharam, que é normal de todo bom discípulo, ouvir uma coisa e entender outra, e eles acharam que o que Jesus estava dizendo é, vocês esqueceram o restante dos pães que nós multiplicamos lá. Porque lá no versículo 8 diz que sobraram 7 cestos de pães. Jesus falou assim, ó, vamos levar com a gente. E eles esqueceram de levar. Então eles estão achando que Jesus está tipo assim, falando em código. Falando de fermento de fariseu, de Herodes. Mas eles acham, o texto informa, que Jesus está dando uma bronca neles, porque eles esqueceram o pão. Pão, fermento, entendeu? Essa associação. Aí no versículo 17, 18, Jesus diz assim, tendes o coração endurecido? E olha a pergunta de Jesus. Jesus fala assim, ó, tendo olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis. Percebe o contexto? E logo em seguida vem a cura do cego de Betsaida. Por isso que Jesus quer ensiná-los. Porque Jesus está dizendo assim, vocês têm olhos, mas vocês não enxergam. O que Jesus fez com o homem parece ser uma ilustração para que os discípulos entendessem que eles, apesar de estarem na luz de Jesus, eles não são mais cegos. Eles ainda não estavam enxergando as coisas como precisavam ser vistas. Coração duro. Ouve uma coisa e entende outra. Tem olho, mas não enxerga. Jesus está dizendo, nós precisamos corrigir isso. Por isso que ele pega um cego, que para ele é uma coisa simples. É só dizer assim, ó, quero que você enxergue. Pronto, ele ia enxergar. Mas ele pega o cego e transforma o cego numa apostila. E ele diz assim, ó, vamos ler essa apostila aqui. Deixa eu passar uma aula para vocês. Mas ele está usando o cego. Que seria uma coisa simples. Mas ele está dizendo, deixa eu fazer um monte de coisa desse cego, para ver se vocês entendem. Porque vocês têm olhos e não estão vendo. É como se ele perguntasse para nós, para os discípulos, vocês estão vendo alguma coisa? E a resposta é essa, né? A gente está vendo pessoas, mas parece árvore andando, não é normal. Nós não temos visão plena das coisas. Porque uma visão plena depende de uma percepção interna de como nós estamos enxergando as coisas. Pare um pouco para pensar. Quanto tempo você frequenta a igreja, lê a Bíblia, ora? Quantos cursos você já fez? Quantas aulas de escola bíblica você já assistiu? Quantos sermões você escutou? E você não tem impressão que tem hora que você está vendo pessoas como árvores? Que parece que tudo que eu aprendi não está servindo para nada? Porque eu não sei o que fazer com aquilo. O que está faltando? Uma visão plena das coisas. Isso faz parte do processo. Deixo de ser cego até eu conseguir enxergar claramente como Jesus quer. Mas nesse processo eu preciso ter uma visão interna de mim. Como que eu estou vendo as coisas? Porque se você não declara para Jesus que você não está vendo direito, a impressão que vai dar é que você está vendo tudo corretamente. E você sabe que não está vendo. Está vendo as coisas deturpadas. E quando se faz assim, evidentemente, você não vai pedir ajuda para isso. Uma terceira percepção necessária para se chegar
a essa visão plena é uma visão eterna. Ou seja, nós precisamos ter uma visão de Deus. Versículo 25 e 26 diz assim que mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Aí Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. A história nos encorajava aqueles discípulos também, a pensar que somente Deus, na pessoa de Jesus, pode conceder a alguém uma visão plena. É Jesus quem toca uma vez, é Jesus quem pergunta se o cego estava vendo, é Jesus que coloca as mãos sobre o cego mais uma vez, é Jesus que faz isso. Ou seja, Deus sempre terá recursos para alguém, até esse alguém ver tudo claramente. Se existe um mundo de cegos, existe um Deus que consegue dar visão. Mas nós precisamos ter essa visão eterna, que é a visão de Deus. Entender assim que você sozinho, não é fazendo faculdade, não é fazendo pós-graduação, não é você fazendo cursos com coach por aí, não é você tentando lapidar uma série de coisas que humanamente você pode se esforçar para fazer, que você vai sair do estado de cegueira e vai ter uma visão plena. Você precisa da ajuda de Deus para isso. Só Deus pode lançar luz na vida de uma pessoa. E se você não entende isso, você não tem uma visão eterna da coisa. E por isso que sempre te faltará uma visão plena. Porque você não quer aceitar que somente Deus pode mudar esse estado das coisas. O que Jesus fez com esse homem, Ele nunca fez com outro homem. Nós não temos registro nenhum no Novo Testamento sobre isso. E veja como que a passagem, ela é didaticamente poderosa. Porque desde o início da passagem diz que Jesus, ele entra na cidade, trazem para ele um cego, e o pedido é, toca nele, para que ele possa enxergar. A primeira coisa que Jesus faz é que Jesus toma o cego pela mão e caminha com ele para fora do povoado. Eu me ponho a pensar, quantos metros dá isso, né? Quanto tempo Jesus andou de mãos dadas com o cego? Porque o texto fala isso, que Jesus o toma pela mão e sai andando com ele. Quanto tempo? Quantos metros? 500 metros? 1 quilômetro? Você já andou com um cego? Você já ajudou um cego? Mas diz que ele caminha com esse cego por algum tempo. E o que acontece nessa caminhada? Nada. Aparentemente nada. Mas caminhar com alguém que é cego é uma construção de uma relação de confiança. Se você já conheceu algum cego, conhece algum cego, cego não se deixa conduzir por qualquer um. Porque você tem que confiar na pessoa. É uma caminhada, sabe aquela coisa assim, ó, cuidado, tem um degrau aqui, mais devagar ali, mais depressa aqui, agora nós vamos virar para lá. A pessoa tem que confiar. Percebe o que Jesus queria fazer? Jesus está dizendo assim, olha, tudo começa com uma caminhada. Nós precisamos caminhar junto. Porque você está perguntando, mas como é que eu faço? Se eu não consigo ver as coisas claramente, o que eu tenho que fazer? Começa por aí, começa a caminhar com Jesus. Jesus ensina esse homem a confiar nele. Antes de curar os olhos, Jesus está curando a alma desse homem. Você tem que confiar em mim, anda comigo primeiro. E eles andam por um tempo juntos. Naqueles 100, 200, sei lá, 500 metros, o guia tinha que passar confiança. O guiado tem que sentir confiança. E eles constroem ali uma relação. Então faz parte do processo andar com Jesus, confiar nele. Também faz parte do processo permitir que ele toque mais uma vez. Você já foi no médico, que o médico fez uma coisa que não deu certo? Qual é a nossa tendência? Você foi lá, fez uma cirurgia, não deu certo.
O médico falou assim, eu vou ter que abrir de novo. Eu falei, não, o senhor não vai abrir não. Essa é a nossa primeira reação. A não ser que você conheça e confia muito no médico. Mas dentro, não, eu vou procurar outro. O senhor já mexeu, não ficou bom. Eu fico imaginando que Jesus ali com aquele cego, ele podia fazer isso, né? Eu falei, senhor, eu estou vendo... O senhor botou a mão em mim, mas eu estou vendo pessoas, mas como árvores. Jesus falou, deixa eu tocar de novo. Eu falei, não, eu não quero o senhor não. Deixa eu procurar outro. Porque a tendência nossa é a gente resistir a uma coisa que não funcionou na primeira vez. E esse homem permite que Jesus o toque novamente. O processo é esse. Deixa Jesus tocar de novo, Jesus havia tirado o homem da cegueira, mas faltava tirar a cegueira do homem. São duas coisas diferentes, né? Ele arrancou o homem do povoado, ele tira do homem a cegueira, mas a cegueira não é fácil ser tirada. Nós precisamos entender isso. Não é porque você está na igreja, porque você vem à igreja, pensa assim, pronto, agora eu não sou cego mais. Você precisa que alguém tire a cegueira de dentro de você. Porque a tendência é a gente não enxergar as coisas como Deus quer que a gente enxergue. Por isso que a gente é problemático, né? A gente é confuso, a gente toma decisão errada, a gente precisa de tanta ajuda. Porque eu não estou conseguindo enxergar as coisas como deveriam ser enxergadas. Aí nós precisamos que Jesus venha e nos toque novamente. E permitir que isso aconteça. E o texto termina dizendo que Jesus fala para ele, não volte para lá. Não volte para o povoado. Aí, claro, a gente supõe que o homem não era de lá, né? Ele foi levado para lá por pessoas, porque sabia que Jesus ia entrar naquela cidade. Mas ele não é da cidade. Porque não faria nem sentido, né? Jesus fala, volta para casa, mas não entra no povoado. Como é que eu vou para casa se a minha casa é no povoado? Mas talvez a tendência dele fosse, sei lá, foram amigos que é daqui, foram parentes meus que são daqui, e eu quero ir lá celebrar com eles, já que eu estou enxergando agora. Jesus fala, não volta para lá não. Não volta para lá porque lá talvez eles te conheçam como cego, eles vão pensar que você ainda é cego, e eles vão te tratar como cego. Então não volta para lá. Quem tem visão plena tem percepção do que Deus fez, obedece a sua ordem de não voltar aos lugares de onde Ele tirou. Isso significa não voltar aos pensamentos, aos costumes, aos ambientes, às práticas de onde Jesus nos arrancou por seu poder e graça. Não volta para lá. E por isso que a gente não tem visão plena das coisas, porque nós não entendemos o processo. O processo é, Jesus te pega pela mão e te faz caminhar com Ele. Jesus, Ele toca você. Jesus pergunta para você, você está enxergando bem? Não, Senhor, preciso de mais ajuda ainda. Ele te toca de novo. E Ele diz para você, não volta para lá. E se você continua voltando para lá, você nunca vai ter visão plena. Porque você continua ainda nos pensamentos, nos costumes, nos ambientes, nas práticas de gente cega. Por isso que nunca enxerga. Nunca vai enxergar. Jesus queria que os discípulos olhassem para aquela cena e entendessem, vocês não podem continuar tendo olhos e não vendo. Não podem. Mas vocês precisam persistir até distinguir as coisas de modo perfeito. Vocês não podem voltar ao lugar, ao sistema, ao mundo de onde eu tirei vocês. E os discípulos não estavam entendendo. Eles caminham com Jesus, mas eles estão sempre voltando atrás. É a mesma caminhada do povo de Israel no deserto. Deus tira do Egito, mas o povo está querendo voltar para o Egito. Porque depois que você sai, você esquece do drama de lá. Você só pensa nas coisas boas de lá. Isso não é possível, a gente sair totalmente sem uma visão eterna das coisas. Uma visão que somente Deus pode dar. A luz que Deus pode lançar aos nossos olhos, só Ele pode fazer, ninguém faz.
Por isso é importante ter uma visão eterna das coisas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nunca desista de caminhar com Jesus enquanto houver possibilidade de chegar a outro lugar. Porque às vezes a gente começa a caminhar com Jesus, a gente acha assim que nós estamos plenos, chegamos. Mas Deus nos quer sempre em movimento. Se você não enxerga as coisas de forma plena, você ainda não chegou onde Deus quer te levar. Então você não pode desistir dessa caminhada. Você tem que continuar caminhando com Jesus, enquanto houver possibilidade de chegar no outro lugar. Que é o movimento, é o processo que Jesus quer nos levar. A história narrada por Marcos nos leva a essas 3 percepções. Uma percepção externa do mundo, das trevas, do obscurantismo, da cegueira. Uma percepção interna, que é de nós mesmos, que não devemos nos contentar com uma visão turva, deturpada das coisas. Não basta a gente deixar o mundo dos cegos e mantermos uma visão ruim, não adianta. Então nós precisamos ter uma visão interna de quem nós somos, como nós estamos. Nós precisamos ter uma percepção eterna de Deus, o único que tem poder para nos movimentar da cegueira para a visão plena, através de um processo que envolve caminhar com Ele, confiar nele, deixá-lo concluir a obra que Ele começou em nós, obedecer a sua ordem de não voltarmos para o lugar de onde Ele mesmo nos tirou de lá. Pergunto para você, você ainda é cego? Como é que você se classifica? Você ainda é cego? Talvez não é cego, mas não está enxergando bem? Nas 2 situações, só Deus pode tocar em você e tirar você desse estado. Então eu queria motivar você nesta noite a orar, dizendo para Deus: Deus, eu ainda sou cego, mas eu estou precisando de um toque de Jesus. E entenda que Deus vai começar a pegar na sua mão, vai te tirar do mundo. É isso que Ele vai fazer. Começa por aí. Mas talvez você diga assim: não, eu não sou cego. Eu vejo luz. Eu busco a Deus, eu temo a Deus. Mas você não enxerga as coisas claramente, de modo perfeito. É preciso pedir e permitir que Jesus te toque mais uma vez, para que você enxergue as coisas de forma plena, completa, para que você não continue errando nas decisões, especialmente, que você toma. Fica de pé, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude a entendermos aquilo que Jesus queria que os discípulos entendessem. Se nós fizermos assim, o resultado será uma visão plena das coisas. A gente vai enxergar tudo de forma perfeita, como diz o texto aí. Feche seus olhos, vamos orar.